fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há Deus. Eu quisera anunciar. Boa noite. Eu sou Paulo Ismael. Estamos iniciando Devocional, ou melhor, entrevista.com. Hoje, 6 de novembro de 2020. Conheces os meus problemas, somente tu, Senhor, me ajudará. Pois eu sei. Hoje estaremos entrevistando o pastor Geraldo. O pastor Geraldo, ele é missionário da AME e está trabalhando na implantação de uma igreja lá em Birigui. Acho que já está tudo certo com ele. Tudo certo aí, pastor? Para poder entrar? Está ouvindo? Positivo aí. Tudo bem o som? Está ouvindo? Sem saber que há Deus, eu quisera anunciar. Ok, boa noite, é bom estar aqui mais uma vez. E nessa noite nós vamos entrevistar o pastor Geraldino, um grande amigo e que tem servido ao Senhor. Tem uma história de vida linda, uma linda família também, e eu espero que todos que estarão assistindo, aqueles que não assistirem no decorrer, possam ser abençoados com o testemunho dele, com a vida dele. Eu quero convidar agora todos a curvar as cabeças, nós vamos estar orando, vamos estar falando com o Senhor, ok? Vamos orar? Pai, nós queremos nesse momento, mais uma vez, te louvar, te exaltar, te glorificar por mais um dia, por mais uma semana. E agora pedir a tua direção a Deus, Senhor, nos dê graça, sabedoria. O Senhor possa estar usando o pastor Geraldo, o testemunho dele, para ser um desafio na vida de tantos outros. É o que eu rogo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ok, então vamos chamar o pastor Geraldo. Boa noite. Ok, pastor, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu só me organizar aqui um instantinho, para não dar a microfonia. Isso, tudo bem. Tá ouvindo bem aí? Estou. Ok. Estou ouvindo bem. Muito bem. Pastor Geraldo, eu quero primeiro agradecer por ter aceito o convite. Então, que Deus abençoe. Foi muito bom, um grande privilégio. E espero que as pessoas que estarão assistindo, aqueles que vão assistir no decorrer, possam ser também abençoados com o seu testemunho. E eu gostaria de começar, pastor, pedindo por irmão dar a sua saudação, né, uma boa noite, e se apresentar. Ok. Boa noite a todos. Eu sou o pastor Geraldo, né? Missionário aqui em Birigui. Quero agradecer a cada um, né, principalmente o pastor Paulo, por essa oportunidade.
de poder dar um testemunho, falar um pouco do ministério. Isso para mim é gratificante, porque honra o nome do Senhor. Então, quero agradecer a todos, né, nesse momento. Pastor, apresenta para nós a sua família. Apresenta para nós a sua família. Sim. Eu sou o pastor Geraldo, sou casado há 30 anos, esposa, Rosana, o Alan Vinícius, meu primogênito, a Michele Larissa e o Jonas Otávio. Então, o Alan já casou, a Michele também, sou avô, né? Agora tem o netinho, o Arthur Miguel. E hoje estamos eu, a Rosana e o Jonas em casa. O senhor parece estar meio tímido. E... Não. Eu só estou ajeitando o meu som aqui, está dando uma pequena interferência. Ok? Sim. Um instantinho só, a gente já organiza já. Ok, acho que já está dando para ouvir bem aí meu som? Agora bom, sim. Nós já temos algumas pessoas aqui assistindo, né? Temos a Rosana Oliveira, que está aqui presente, Maria Gileuda, temos o Vitor também, que está aqui. Uma boa noite para vocês, sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar suas vidas, ok? Que Deus possa estar falando aos seus corações. Pastor, fala um pouco sobre a sua infância, como é que foi onde o irmão nasceu, como que foi a sua família, seu pai, sua mãe, irmãos. Ok. Eu sou nascido em Goiânia, né? Nasci em 1971, morei lá aproximadamente 6 anos e viemos para a região do estado de São Paulo. E moramos ali, mudamos para Guaíra, estado de São Paulo ali. Meus pais são mineiros, né? De Bambuí, meu pai, minha mãe. Então mudamos para Guaíra e ali eu cresci em Guaíra. Nesse tempo que eu estive aqui em Guaíra, conheci a minha esposa também, né? Mas foi uma pessoa que, na minha juventude, né, na minha adolescência, foi uma pessoa que sempre gostei de fazer amizades. E por isso hoje a Guaíra inteira me conhece, né? Por causa disso. Mas aí crescendo, nós mudamos para lá, ficamos morando na fazenda e depois mudamos para a cidade. Mudamos para o Morro. Em 1980, nós morávamos no Morro. Então moramos aí um bom tempo. Depois eu mudei para a Vila. E ao chegar lá, no Avenida 33, ali, com 13 anos de idade, e algumas coisas que aconteceram, né? No serviço, trabalhando no serviço de pedreiro, conheci algumas pessoas, alguns jovens, mais ou menos da minha idade, aonde eu, nessa pré-adolescência, foi me apresentado um lança-perfume. Me apresentaram o lança-perfume, eu utilizei lança-perfume com os amigos, e no decorrer do tempo, eu sempre fui uma pessoa de aprender fácil, tem facilidade de aprender, né? E
E eu utilizando aquele mecanismo, aquela droga, né, aquele entorpecente, lança-perfume, eu me tornei um fabricante, né, desse negócio. E aí eu comecei a fabricar, utilizar com os adolescentes, e aprofundei no álcool, depois aprofundei na maconha, né? Utilizei a maconha, e perto de eu me casar, eu conheci a cocaína. Trabalhava à noite na Comov, conheci algumas pessoas lá que utilizavam, e daí, naquela época, eu me aprofundei muito. Daí me envolvi com o tráfico de armas também, e entrei numa turma, né? A gente tinha uma turma da molecada, que era os cães vadios, e nós entramos numa turma que aterrorizava a cidade, que era o Rebeldes da Noite, na época. Eu fui uma pessoa muito influente ali dentro, tanto na questão de eu conhecia vários lugares, né? Várias cidades, Santos, São Paulo, conhecia, tinha contato com o pessoal, então ali eu tinha os contatos de comprar arma, e acabei me tornando um traficante para manter o meu vício. Isso o irmão já tinha quantos anos? Nessa época eu já estava com 19 anos, quando eu entrei nessa turma. E estava namorando sua esposa hoje? Eu tinha conhecido ela quando ela tinha 13 anos. Eu tinha 15 e ela 13. Aí nós separamos, e depois de 4 anos nós voltamos, né? Que já foi perto dos 19 anos de idade meu, e com 17 dela. Nós voltamos a conversar, a namorar, e aí eu falei tudo para ela, né? Que eu era usuário, e não quis esconder nada dela. Falei para ela tomar a decisão se ela queria aquilo mesmo ou não, né? Que eu era usuário, eu não queria de forma alguma atrapalhar a vida dela. E ela aceitou, né? Ficar comigo. Nós casamos, eu casei com 19 anos de idade, ela com 17. E mesmo assim ainda continuei a me envolver. Eu trabalhava de pedreiro, tinha muito conhecimento com o pessoal. Eu sempre fui a pessoa que gostei de trabalhar, por aprender fácil. Eu me tornei profissional com 16 anos de idade, na área de construção civil. Então, casei com ela, tivemos o primeiro filho, que é o Alan, e nessa época eu muito envolvido nas drogas, na turma. E o tempo foi se passando. Quando chegou, logo ela engravidou de novo, teve a Michelle, Larissa, e cada vez eu me afundava mais nas drogas. E chegou um ponto que foi proposto, né? A mãe dela propôs para ela escolher ou eu ou a mãe dela, a família, e ela escolheu ficar comigo mais uma vez. E logo chegou um ponto que não dava certo mais, e a gente estava quase largando. O casamento já estava indo por água abaixo. E eu disse para ela que a gente precisava arrumar um caminho, que aquela vida para mim já não dava mais. E foi algo bastante interessante uns meses antes.
Mas o irmão eu me chegou a ser converter, eu tive preso uma alguma discussão com a... vez? Não entendi, cortou. O irmão chegou a ser preso em Não algum entendi. momento da sua juventude? Não estou conseguindo entender. O irmão chegou a ser preso, Pode repetir? entendeu? Deu para ouvir? Deu para entender, não? Não. Não? Então deixa eu Não. tentar melhorar aqui. Ah, tu Não. perguntou se o irmão chegou a ser preso. Ah, sim. Escutou? Ah, Então, após eu ter casado, sim, entendi agora. Depois que eu casei, e aí eu perdi o serviço, ficou ruim para mim, eu comecei a trabalhar fora. Trabalhei em Campinas, Ribeirão, fui trabalhar em Aramina. E em Aramina, estava eu e uns amigos de Guaíra, e teve uma pequena encrenca lá. Como eu tinha feito 8 anos de capoeira, eu sempre fui aquele de querer proteger pessoas. Então eu comprei a briga e briguei com o rapaz, e aí nós fomos presos, né, por lesão corporal, artigo 129. Então fui detido em Araminas e fui transferido no mesmo dia para Igarapava, que era uma cadeia que tinha lá. Mas aí meu pai no outro dia pagou a fiança, né? E só levaram a gente para dormir lá porque a gente estava bêbado, drogado. Então eles nos prendeu lá para a gente acalmar um pouco. Aí meu pai foi, pagou a fiança, eu saí e voltei para Guaíra. Terminei o serviço lá, voltei para Guaíra. Então, aí eu tive uma discussão com a minha irmã, com a Lucelena. E ela já era casada também com o Marcos. E naquele dia ela estava fazendo um almoço em casa. E eu lembro até algo estranho, né? E ela era muito brava também. E ela me tacou um prato de macarronada e quente. E a gente ficou muito alvoroçado. E passou uma semana. A gente tinha ficado sem conversar já uma semana. Ela chegou e me pediu perdão. Ela falou: me perdoa, eu te amo, tudo que eu fiz foi errado, eu quero que você me perdoe, eu te amo em Cristo. Eu falei: essa menina é louca. Por que ela está dizendo isso? Mas ela já tinha conhecido Jesus Cristo. Ela entregou a vida, naquela semana ela entregou a vida a Jesus. Então eu comecei a observar ela. E ela ficou calma, dócil. E eu e minha esposa, a gente procurando a igreja para ir, foi em algumas, mas nós achamos que era aquilo que a gente queria. Então ela me convidou para ir no estudo na casa dela. Tinha um estudo toda semana na casa dela. E quando eu fui nesse estudo, eu observei pelo vitrô, sempre fui uma pessoa observadora, ela dando sinal para o rapaz ir lá conversar comigo, que eu fiquei do lado de fora, eu não quis entrar. Entrou só a Rosana no estudo. E aí quem foi lá conversar comigo foi o Jean, finado Jean. E o Jean, ele olhou para mim e perguntou se eu reconhecia quem ele era. Eu disse: não. E aí ele falou: eu sou o Jean e eu pegava droga de você. Eu digo: ah, é? Ele é. E ele disse: olha, eu encontrei Jesus Cristo. Eu entreguei minha vida a ele e ele me salvou. E ele pode mudar a sua vida também. E eu fiquei pensativo, né? Não entrei, conversei com ele. Aí nós deixamos o Ala ir na igreja a primeira vez, na Filadélfia, junto com a Lucelena.
E aí o Alan chegou todo empolgado, que tinha salinha e tal, e chamou a gente para ir. Aí eu lembro que a minha esposa disse, não, deixa cada um na sua religião. Mas nós deixamos ele de novo. E aí um certo dia eu falei para ela, nós vamos fazer uma visita lá, nessa igreja. E eu fui. Era no edícula, lá no fundo, e eu cheguei lá, sentei no último banco, né, porque eu fiquei meio... A gente tinha visitado algumas igrejas e era uma coisa meio louca. Eu falei, eu tenho medo desse negócio de espírito, essa coiseira, então vou ficar lá no último banco, porque se alguma coisa acontecer, eu saio rapidinho, né? Estou na porta mesmo. Mas sentei ali, e na época era o pastor Elísio, e ele pregou, né? Salmo 121. Eleva os olhos para o monte, de onde me vem o socorro, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem que E estava naquele pregando? dia eu tinha ido ali buscar socorro, só eu, pastor Elísio. Pastor Elísio, né? Então, eu tinha ido ali buscar socorro. Quando ele falou essa palavra socorro, né, que eu queria sair das drogas, mas não conseguia. Queria sair do álcool e não conseguia. Eu queria sair daquela vida, mas eu não conseguia. E quando ele falou que o socorro vem do Senhor, eu digo, olha, então eu tenho que depender desse Senhor. Ele pode me socorrer. E aí me apresentou Jesus, né? É Jesus Cristo que poderia me salvar e poderia me libertar. E naquele momento ele perguntou quem queria entregar a vida ao Senhor, e eu falei, eu quero. Eu quero entregar minha vida a Jesus. E aí eu entreguei minha vida a Jesus nessa época, com 27 anos de idade. E mesmo assim eu não conseguia me libertar das drogas. Eu ia pro baile, usava droga, e estava no movimento com os caras, e eu não queria. Mas eu não conseguia. Aí eu pregava para os caras, muitas das vezes, e depois eu estava usando droga com eles. Aí eles olhavam e falavam, pô, como você vem falar de Cristo para mim, você está usando droga comigo? Poxa, quantas vezes aconteceu isso? E lembro que continuei ainda nas drogas, com muita dificuldade, e muitas das vezes a minha esposa pensou em largar, ela falava, não aguento mais. E aí o pastor Elísio sempre falava para ela, para frente e avante. Não desista. Deus vai fazer uma obra na vida do seu Esse esposo. período de droga, viu, pastor? O irmão chegou assim a dormir na sarjeta, nas praças. Não. Eu não cheguei a dormir, não. Mas uma das coisas que eu fazia, que aí depois da cocaína eu entrei no crack, né? Que dos 20, 21 aos... Dos 20 aos... Não, dos 22 aos 30. Eu já estava usando crack. 8 anos eu usei crack. Bastante, consumia muito mesmo. Né? E tudo que eu tinha eu gastava. Nunca roubei, sempre trabalhei. Né? Nunca pus a mão nas coisas de ninguém. Não deixava, quando estava comigo, eu não deixava ninguém fazer isso. E eu tinha uma certa... Algumas pessoas tinham medo de mim, né? Porque meu apelido era negativo, né? Na Isso, eu realidade, lembro. era nego-ativo. Mas as pessoas me chamavam de negativo, né? Usava a parte negativa, mas não era negativo, era nego-ativo. A realidade. Mas essas pessoas tinham medo, né? Então, eu tinha muita influência e eu punha terror mesmo, né? Tanto na questão de capoeira, na parte armada, né? E eu não tinha medo de ninguém. E aí eu lembro que, ao ponto que eu cheguei no crack, eu usava em lugares terríveis. No fim de ruas, né? Atrás de becos.
Muitas vezes eu usei, indo para onde o irmão Geraldo mora, no João Vacário, eu usava atrás do muro, daquele escuro, né? Eu usava droga ali, muitas das vezes. No pasto, sozinho. Já fiquei em casa de pessoas que... até horror, né, de falar a situação que era. Desprezível. Né? Mas, ao chegar a esse ponto, nessa época, com 30 anos, aí eu mudei, né? Houve uma grande matança na cidade, e como eu era muito influente, começaram a matar o pessoal dos rebeldes, uma quadrilha de fora. E como eu era muito influente, era uma pessoa que tinha os contatos, né, de arma, tudo, e eu comprava bronca por eu andar com cigano, andar com o pessoal da pesada, né, na época. Eu lembro que uma pessoa estava falando que eu ia comprar bronca, mas eu estava sozinho, não andava mais com ninguém. Eu parei de andar com todo mundo na época. Fiquei sozinho, só bebendo, me entreguei. E aí me falaram, fiquei 2 dias sumido, usando droga. E aí no domingo me falaram, eu arrumei uma briga com 2 rapazes. E um dos rapazes, o pessoal de fora chegou e falou para mim, então, quer que eu pegue as armas? Eu falei, pega lá. E aí o cara falou para mim que voltou e falou, era para você ter morrido. Hoje é domingo, era para ter feito 3 dias que você tinha morrido. Aí eu falei, o quê? Eu falei, 3 dias. Porque na sexta-feira o pessoal passou, viu você, sem camisa, viu que estava desarmado dentro do bar, bêbado, bebendo. Os caras foram buscar as armas para te matar. E eu não deixei. E naquele momento o homem é maligno, né? Então eu criei uma adrenalina tão grande que cortou todo o efeito da droga. E eu comecei a engenhar como pegar todos esses caras. Fazer dinamite, em pegar arma emprestada, 765, e eu mesmo sozinho pegar os caras. Mas chegou num ponto que eu falei, não, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E já era salvo, né? Mas estava no vício ainda. Então eu peguei e resolvi mudar para uma cidade em Delta. Tinha um conhecido meu, ele estava trabalhando lá, ele falou para mim que lá tinha serviço de pedreiro. E eu fui. Aí eu vendi, a única coisa que eu tinha era uma TV. Eu vendi essa TV, né? E por R$120, eu lembro, era cruzeiro lá. Eu vendi, deixei 40 com a Rosana e fui com 80. E lá eu peguei e comecei a trabalhar. E lá eu fiquei 2 meses trabalhando sem ir em Guaíra. E aí eu falei para Rosana, Rosana, aqui tem uma igreja batista. Então, eu estou firme na igreja aqui, eu vou te buscar. E ela falou, tudo bem. E eu levei ela para Delta. Foi quando eu mudei para Delta. E aí lá em Delta eu consagrei minha vida. Logo eu conheci o pastor Leonilson, em Garapava, comecei a ajudar ele, missionário, plantador de igreja. Eu comecei a ajudar ele e consagrei minha vida. Mas uns dias antes de eu consagrar minha vida, levei a Rosana para fazer. Eu ganhava muito bem na usina, e eu falei para ela ir embora para a cidade, e eu fiquei em Garapava, usando droga. E ali eu lembro que eu fiquei a noite toda usando droga. Eu fui para uma casa lá em Delta, que só tinha o bicho. Eram pessoas perigosas. Então eu fiquei dentro daquela casa com aquele pessoal usando droga. E a noite toda, quando foi meio-dia, eu olhei para mim, porque eu estava limpinho, né? Tinha saído limpinho, cheirosinho, roupa limpa.
Aí eu falei para Deus, olhei para mim e falei, nossa, a situação que eu me encontro, tudo sujo, deplorável, fedido. Aí eu, meio-dia, eu olhei para o céu, sol quente, eu falei, Deus, o Senhor me salvou, eu sou seu, mas eu não aguento mais essa vida, não. Se o Senhor me salvou mesmo, então me liberta das drogas, porque eu já tentei e não consigo. Se o Senhor não for me libertar, o Senhor pode me matar agora, que eu estou disposto a morrer. Eu estou disposto, pode me matar. Se o Senhor não for me libertar, porque eu não quero viver essa vida. Aí eu falei para Deus, mas se o Senhor me libertar, eu te sirvo. Te sirvo com a minha vida. E se o Senhor me dá 1 ano de vida após a libertação, eu te sirvo 1 ano. Se o Senhor me der 10 anos, eu te sirvo 10 anos de vida após a libertação. Se o Senhor me dá 40, eu te sirvo 40. Quanto de anos o Senhor me dá de vida após a libertação, eu vou te servir com a minha vida. Mas se o Senhor não for me libertar, pode me levar. E naquele dia, Deus me libertou das drogas, do álcool, das armas, que eu usava arma para o mal, das brigas. Deus mudou meu pensamento, mudou meu ser naquele momento. Deus me libertou. E eu consagrei minha vida para servir Ele. Comecei a ajudar. Pastor Elísio falou para mim que tinha uma igreja em Pava e ele foi pregar lá. E eu lembro até o que ele pregou naquele dia. Ele pregou os 7 pilares lá em Garapava. Uhum. Pastor Elísio foi pregar uma conferência de aniversário lá. E aí ele pregou os 3 pilares. E eu fui para lá, participei daquele dia. Já estava firme. E logo eu comecei a falar para o pastor Leonilson que eu queria conhecer mais a palavra de Deus. Queria fazer o seminário. Eu queria ir para São Paulo fazer o seminário. Então ele me falou que tinha um seminário em Franca. Aí eu comecei a fazer o seminário em Franca. Viajava 120 quilômetros todos os dias. Ia e voltava. E para mim foi algo marcante. Lembro do episódio que aconteceu, que eu fiquei sem pagar o seminário, porque eu não tinha condições, eu perdi serviço, eu tinha uma sorveteria, eu vendi a sorveteria, e eu fiquei. Eu não conseguia trabalhar. Estava morando em Delta e fazendo seminário. E um dia eu cheguei no pastor Paulo Castelã e falei para ele, né? Pastor, nós precisamos conversar. E ele falou, sim? Eu falei, é a respeito da finança. Ele disse, sim. Eu disse, pastor Paulo Castelã, eu estou desempregado, mas quero fazer o seminário. É um dos propósitos que eu tenho. Antes de eu me converter, tudo que eu começava, eu parava. E eu não quero parar. Aí ele perguntou para mim se aquilo estava me afetando. Eu digo, sim, porque eu estou devendo, eu quero pagar. Aí eu disse para ele, se o Senhor pelo menos deixar eu ficar na janela, no vitrô, ouvindo as aulas, eu fico. E ele falou, irmão, fique em paz. Essa é uma das características do servo de Deus. Fique em paz, faz o seminário. Eu fiz o seminário.
E eu sempre falando, fiz para proteger minha família, falsas doutrinas, para ter conhecimento. Mas assim que eu estava terminando o seminário, lembro que eu fui em Guaíra. Eu fui em Guaíra porque o senhor me convidou. O pastor Paulo Ismael me convidou para ir na cadeia, pregar o evangelho. Dar um testemunho, né? E eu aceitei o desafio. E naquele dia estava eu, o pastor Paulo Ismael, o irmão Antônio Carlos. E lembro que assim que eu cheguei, eu vi o investigador, né? Lá que era o Geleia, dava muito trabalho para ele. E quando ele me viu, ele ficou me olhando, mas eu estava lá de gravatinha e tal, tudo. Quando eu cheguei, nós chegamos, né? Abriu a cela, estava tudo no pátio, os presos. E quando os presos me viram, eles fizeram um reboliço. Começaram a gritar, negativa e tal. Aí começou preso dos 4X, né, das 4 celas. Eles, negativo, vai, põe ele aqui, vem pra cá, amigo, aí, gente boa. E eu fiquei olhando aquele rebuliço, aquele alvoroço, eu fiquei calado, olhando, e eles começaram a olhar em mim, viu que eu não estava ali sendo conduzido por agente penitenciário para ser preso. Mas eu estava ali por alguma causa, alguma situação. Eles ficaram me olhando, e aí eu falei para eles que o negativo tinha morrido. E tinha nascido uma nova criatura, que era o Geraldo. Disso. E aí eu preguei, lembro que eu preguei, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então lembro que eu preguei o tempo inteiro chorando, mostrando que Deus havia me salvado, resgatado. E eu vi que muitos detentos foram entrando para a cela, mas ali não tinha para onde eles iam, eles ouviram o evangelho. E eu preguei que Jesus Cristo havia feito uma obra maravilhosa na minha vida. E eu chorava, fui pego por emoção de felicidade e tristeza. A tristeza por ver meus amigos presos, pessoas que estudou comigo, filhos de amigo meu, que eu peguei no colo. Lembro do rosto deles, né? Ali tinha meninos que eu tinha pego no colo, filho de amigo meu. E eu lembro que do lado direito, do lado esquerdo da cela, um rapaz agachou e ficou ouvindo. E os outros ficou andando lá na cela. E quando eu terminei, eu lembro que a gente ia embora, oramos, e um rapaz falou assim, Deus existe. Estava agachado. E aí o pastor Paulo Ismael perguntou, por que Deus existe? Aí ele disse, porque eu conheci o negativo. Ele andava armado, ele brigava com a polícia, ele não tinha medo de ninguém, e se Deus mudou ele, Deus pode mudar eu também. E aí, esse rapaz entregou a vida para Jesus, é o Joel Mãozinha, da Bom Jesus. Ele entregou a vida para Jesus. E depois de outras vezes eu voltei em Guaíra, eu vi ele na rua e tal. Então, naquele dia, nós fomos embora ali. Eu voltei para Delta com um propósito no coração de jamais perder, né, cultos. Eu já tinha esse propósito no coração. O pastor Leonilson nos buscava em Delta e roubaram a Kombi. Eu, a minha esposa, meus 3 filhos, a gente ia para Igarapava. Não perdia culto. Ia de carona. Aí eu falei para a Rosana, bom, roubou a Kombi.
Viu? Dá uma pausa aí, deixa eu dar uma boa noite aqui a algumas pessoas que estão aqui, Sim. só para você... Nós temos várias pessoas aqui, deixa eu já falei da Maria Gileuda, né, do Vitor, a Liliane, são pessoas que estão dando boa noite para você, a Maísa, minha esposa, dá também uma boa noite, o pastor Francival, lá do Acre, também o Reginaldo, a Kátia, são do Acre, estão aqui em Barretos, dando boa noite, a Maria Luísa, mãe do Reginaldo, também dando boa noite para você, e dizendo Deus seja louvado. A Liliane de Oliveira, louvado seja Deus pela vida do meu irmão 2 vezes, né? Conhece essa moça? Sim, sim. Ela também Minha mãe, converteu. então, minha mãe também dando boa noite para você. O Eliandes, né? O Nando também está dando boa noite. A Vivi também está assistindo. A Maria Luísa, dizendo novamente glória a Deus. A Jânia. O Everton também está aqui. A Leia Trindade, aqui de Barretos. A Elaine Mendes, dando boa noite para você. E assim, a Maria Luísa dizendo um lindo testemunho. E Eliane Mendes está dizendo Geraldinho, né? Geraldinho. Por que as pessoas se chamavam de Geraldinho e não Geraldo? Porque tinha 3 Geraldo na igreja. Eustáquio, Geraldão. Aí eu fiquei com o menor, Geraldinho. O Geraldinho tinha que ser pro Zé Eustáquio, né? Que ele é menor do que eu, mas acabou ficando para mim. Só que ele era mais gordinho, mais gordinho que você, né? Irmão Geraldo, grande figura. Mas eu me lembro daquela ocasião lá na cadeia, lá. Ele. E aquela ocasião marcou marcou a minha memória. Quando chegamos lá e toda a galera lá, né, dos presos dizendo, né, negativo, negativo, negativo. E aí você tomando a palavra dizendo, eu fui negativo, hoje eu sou positivo. Um grande testemunho. Agora, deixa eu te perguntar, a sua esposa, ela veio a se converter quando? Foi logo em seguida ou levou mais tempo? Como foi a conversão dela? Não, ela converteu no mesmo dia. No mesmo dia que eu converti, entreguei minha vida a Jesus, ela também. A Elaine Mendes naquele dia. está perguntando, lembra de quando eu ia pregar o evangelho na sua casa? A Elaine, lembra disso, não? Sim. Lembro. A Elaine, a que canta. Isso. Agora, você então consagrou a sua vida e fez seminário e aí você entrou para o ministério. Como que foi essa coisa de buscar uma missão, porque você teve, parece que lá, acho que foi Paulo de... Não, Pereira... Você viu uma cidade antes de Birigui, né? Não foi? Porto Ferreira. Porto Ferreira, isso? Tive em Porto Ferreira. No seu andar no ministério. Mas aí eu mudei para Guaíra de volta. Aham. Tá trepidando. Não estou conseguindo entender. Tá trepidando. Tá, então continua esse seu testemunho. Então, eu voltei para Guaíra. Assim que eu estava terminando o seminário, eu voltei para Guaíra, Deus me dirigiu. Aí eu falei para minha esposa que a gente ficaria 1 ano só em Guaíra. Aí eu continuei fazendo o seminário, terminei o seminário, e assim que eu terminei o seminário, eu fui convidado para conhecer, para pregar em Buritama. Aí eu vim, preguei em Buritama, conheci, aí me chamaram para pastorear. Aí eu vim, a igreja me convidou, eu assumi o ministério, fiquei quase 2 anos e conheci a região aqui.
região noroeste do estado, perto de Araçatuba. E aí eu olhava na cidade e eu ficava desafiado em começar trabalhos. Eu falava, nossa, quantas cidades não tem uma igreja fundamentalista? E eu comecei a desafiar a igreja para que Deus levantasse pessoas para começar trabalho. Mas aí, por um determinado tempo, eu pude ver que Deus estava desafiando, era eu, para que eu entrasse no campo missionário, implantação de igreja. Então, aí eu voltei para Franca, né? Voltei para Franca, fui dar aula no seminário, dei aula no seminário onde eu me formei, ajudei lá na igreja de Igarapava, uns 2 meses, pela ausência do pastor na época, que ele ficou ausente. E aí eu assumi, fiquei um tempo ajudando lá, em Igarapava. Depois eu fui convidado para que eu assumisse um trabalho em Porto Ferreira, na ausência do missionário o Martinez, né? Carmelo Martinez. E por 1 ano. Aí eu fui para lá. Aí, próximo de eu ir para lá, eu recebi um convite para ir por Niterói. Assumiu a igreja lá também. Mas aí, como eu já tinha orado e tinha sentido paz em Porto Ferreira, eu fui para Porto Ferreira. Fiquei lá, fui para ficar 1 ano, fiquei 3. E lá eu fui vendo, era um trabalho missionário, eu fui vendo o que ia fazer comigo. Então, lá nós ganhamos um terreno, na minha presença lá, nós conseguimos ganhar um terreno para a igreja, da prefeitura, iniciamos a construção, na ausência do missionário, né? Mas com a permissão dele, é claro. Nós iniciamos um trabalho lá de construção, eu doei a mão de obra, porque eu sou pedreiro, construtor. Então, começamos a levantar o templo, levantamos um salãozinho, e assim que o Carmelo voltou, eu repassei o ministério para ele, e aí eu já estava sendo membro em Cravinhos, pastor Paulo Nievas, e é onde a igreja me enviou para cá, a igreja de Cravinhos, pastor Paulo Nievas. E aí iniciamos o trabalho aqui em 2011. 2010 eu fui viajar para levantar sustento. Só que para vir para cá, a missão, eu me filiei na missão MBIB, né? Eu filiei. Para vir para cá, precisava ter aproximadamente 50% do sustento. Mas eu viajei o ano todo e eu tinha R$500 de sustento. Que na época a igreja de Guaíra me sustentava com R$500. Aí eu com desejo ardente de vir, e literalmente como eu conheço tanto as igrejas batistas, tanto a bíblica, a regular, as independentes, né? E eu conhecia na época bastante, por ter contato com vários pastores, eu acreditava humanamente que rapidamente eu levantaria meu sustento e viria para cá. Mas um dia eu orando lá em Porto Ferreira, fazendo a minha caminhada, eu tinha uma cachorrinha, a Julie, eu fazia caminhada com ela todo dia de manhã. Eu orando, Deus quebrou meu coração. Porque eu não conseguia ter o sustento suficiente. E eu querendo vir. E aí Deus tocou no meu coração dizendo assim, você não tem que confiar em homens. Você tem que confiar em mim. É eu que vou te sustentar. E naquele momento eu disse para Deus, Deus, não que eu sou influenciado querendo ganhar dinheiro. Não é meu alvo, mas eu tenho minha família. Meu objetivo era ir para a cidade. E lá ter um sustento que eu pudesse cuidar da minha família, dar um bom testemunho e ter o meu ministério.
Mas aí eu cheguei no pastor Paulo Nievas e falei para ele, pastor, porque toda vez que eu orava, eu sentia que alguém estava morrendo aqui em Birigui. E que eu era culpado. Porque Deus já tinha me chamado para cá e eu não tinha vindo ainda. Então eu conversei com o meu pastor Paulo Nievas, e falei para ele, pastor, por favor, conversa com a igreja. Eu já conversei com a minha família e nós estamos dispostos, a minha esposa me apoia, meus filhos, e nós estamos dispostos a ir para Birigui. E a igreja voltou para que eu pudesse vir. E ele falou para mim, irmão, deixa eu te falar, mas como está o seu sustento? Eu digo, eu tenho R$500. Ele falou, mas R$500 não dá para você manter. Eu digo, eu sei, mas quem vai me manter é meu Deus. E eu vim. A igreja me enviou, eu vim, aluguei uma casa. Final de ano era a época da gente estar com a família, nós viemos para cá. E nós passamos esse tempo aqui. Achamos a casa por R$450, 480. Alugamos a casa, mudamos e sobrava R$20 para alimentação, para energia, para combustível e para cuidar dos filhos da escola. E nós 3 funcionários para sustentar, pela fé, com R$500. E supriu. Nós, no final do mês, nós depositamos para os missionários, que era R$50 para cada um. E Deus supriu. Se eu não tivesse vindo, eu não tinha vindo até hoje. Porque eu ainda não cheguei nos 50%. Já faz 10 anos, vai fazer 10 anos que eu estou aqui. Pelo contrário, Deus cuidou de mim, cuidou da minha família. Nós financiamos um terreno para nós, para a família mesmo, mas aí eu resolvi doar para fazer o templo, doei esse terreno. Eu comecei a trabalhar de pedreiro aqui. No primeiro serviço eu consegui ganhar a dona do serviço. E um dia ela falou para mim, falou com as irmãs aqui, se não tivesse me conhecido, se Deus não tivesse enviado eu para cá, ela tinha se matado, porque ela estava pensando em suicídio. E ela descobriu que Jesus Cristo era o Salvador. E ela teve esperança. Então concluiu aquilo que eu imaginava, que pessoas estavam morrendo e eu era culpado. Então ela entregou a vida para Jesus. E ela não tirou sua vida. Estamos aqui em Birigui, já há esse tempo, com vários projetos. Um dos projetos era organizar a igreja, era começar um trabalho com a Polícia Militar, era começar um trabalho social com o SUS, trazer médicos na igreja para a população, para ter mais facilidade de abrangência, de alcançar pessoas. Esse era o objetivo. E esse objetivo ele ia ser começado após ter construído a igreja. Mas Deus fez tudo de uma forma completamente diferente. Nós construímos um salãozinho embaixo, construímos um salão, uma casinha em cima, 2 quartos, sala e cozinha, onde eu estou morando agora, saí do aluguel. Nós transferimos esse terreno, o nome da igreja, porque organizamos a igreja aqui, estatutariamente, né? Transferi esse terreno, doamos, conversei com a minha esposa, nós fomos lá, assinamos, doamos esse terreno para a igreja, e começamos, fomos convidados, né? O SUS veio até nós e pediu para que nós pudéssemos ceder o espaço. Então Deus interveio, né, nessa ação,
Então o SUS começou a atender, os médicos vir, a população começou a chegar, a conhecer a igreja. E eu fui pregar em São Paulo. Preguei em São Paulo e lá eu conheci, após terminar, uma policial militar tinha dado um testemunho dizendo que o pastor Ademário, agradecendo a ele pelo trabalho de capelania dele. E assim que eu estava na porta, ela chegou para me cumprimentar, eu disse para ela, olha, eu trabalho que eu quero começar em Birigui. Ela disse para mim, olha, o capitão de lá está implorando, pedindo para que os pastores pudessem iniciar um trabalho. Pegou meu número de telefone, quando eu cheguei aqui na segunda-feira, saí de lá na segunda de manhã, cheguei aqui, quando foi 3 horas da tarde, o telefone tocou, o capitão. Nós marcamos, né, um capelão, né, da PM de Cristo, marcou, nós reunimos na igreja Batista da Convenção, conversamos, e aí foi proposto para mim um convite para mim começar a trabalhar com a Polícia Militar. Então, de início eu fiquei meio assim, porque eu não conhecia a instituição, PMs de Cristo. Então eu fiz um levantamento que eu falei, eu não quero começar e parar, como muitos fazem. Então eu quero começar, né? Eu quero, enquanto Deus dá força, eu quero continuar. E aí eu comecei com ele, só olhando, observando, fui na 4ª companhia, e aí depois eu falei, agora eu aceito. Eu vi que a instituição é uma instituição séria, ela é feita pela Polícia Militar mesmo, né, um trabalho de capelania, o comandante Terra, de São Paulo, é um dos fundadores, né, e aí eu conversei aqui, comecei na 4ª companhia da Polícia Militar Rodoviárias. Então faz 2 anos que eu estou lá, trabalhando com os policiais militares, pregando o evangelho para eles, uma vez por semana. E o nome do Senhor tem sido louvado, engrandecido, né? E a obra do Senhor tem caminhado. Sei que eu não tenho capacidade nenhuma, né? Vários pastores começaram um trabalho de capelania, mas muitos pararam. E eu continuei firme ali. E aí, em janeiro, eu recebi um convite da Polícia Militar de São Paulo para me fazer um curso de capelania da PMs de Cristo. Era para ter feito em Barro Branco, mas por causa da pandemia nós começamos a fazer EAD, né? Então, finalizamos o curso de capelania e vai ter a formatura agora dia 4 de dezembro, no pelotão, no batalhão da Polícia Militar em Araçatuba. Vai ter a formatura. E eu tenho visto que Deus tem agido. Eu quero só mostrar rapidamente, eu estou aqui em casa mesmo, para vocês dar uma olhadinha, não sei se vai dar para ver. É o templo. É o templo aonde nós estamos. Uhum. Tá dando para ver, pastor? Sim, sim. Estou vendo as paredes. E aí vocês se reúnem na edícula embaixo. E está construindo o templo, Sim. É isso? Sim. Uhum. Então esse é o local. Nós já estamos aqui congregando nesse local. Eu vou fazer rapidamente aqui e vou voltar para lá. Sou meio didático. Esse é o templo. Dá para ver, né? Sim, então, sim. Esse é o templo onde nós estamos aqui, né? E o irmão que está trabalhando como pedreiro. Uhum. Isso. Só que eu não posso deixar de citar, né? Templo Batista Independente Adonai. Aham. Eu fui pregar em Guaíra e sempre quando eu vou, as minhas orações é que Deus possa salvar aqui alguns amigos meus, né? Uhum.
E eu cheguei um dia, preguei, e quem estava lá, o Fernando. E o Fernando falou que o dia que eu fosse mexer na construção, ele viria doar a mão de obra também. E o Fernando, ele veio para ficar uma semana aqui, ele é de Guaíra, e ele acabou ficando 2 semanas aqui comigo, no começo do ano, trabalhando. Essas paredes, tem a mão do Fernando. Deus é louvado. Amém. Deus abençoe. Deus é bom. Viu, pastor? Ele veio... Bom, eu acredito que a sua esposa, ela foi peça fundamental, né? Sim, com certeza. E numa situação dessa, para aguentar um rojão, né? E estar apoiando. Hoje, os irmãos já têm filhos casados? Como que é? O Alan? Tenho 2. O Alan casou com a Vanessa, a Michelle casou com o Jânio, Janailton. O Alan fez seminário, me ajuda. Tenho, netinho. Meu genro também me ajuda bastante. Né? Me ajuda bastante no ministério. A igreja aí, ela está... Da minha ausência. Antes da pandemia, né? Porque com a pandemia bagunçou tudo. Não estava já mais com a frequência de quantas pessoas? Nós estamos num grupo pequeno, né? Nós estamos 25 pessoas aproximadamente. Como o irmão assim, define a sua esposa, assim, se não fosse definir ela numa palavra, assim, como que o irmão define ela? Guerreira. Guerreira. E os seus filhos? Meus filhos, felicidade. Eu ver eles firmes, né? Nenhum tem envolvido com droga. É a minha felicidade. Ou pode dizer, pastor, realização. Né? Nós somos escravos do tempo, né? E temos que terminar. Sim. Eu vou fazer uma coisa que eu não fiz ainda. São várias pessoas que estão assistindo e no decorrer, né, da semana, do mês, muitos outros, centenas de pessoas vão estar assistindo. E eu acredito que talvez alguns gostariam de estar ajudando o irmão financeiramente, mandando uma oferta, sei lá. Deus vai cuidar. Vamos poder rapidamente, poder passar o número da sua conta, a agência, o banco. Vai ficar gravado, então as pessoas depois podem anotar. Certo. Sim. Sabe de cor? Sei. Qual que é o banco? Banco é Bradesco. Conta poupança. Conta poupança. Agência. 335. Conta 1000922. Dígito 7. O nome completo? Geraldo de Oliveira. E, no caso, alguém quer fazer transferência, precisa do seu CPF. Qual que é? 109 508 818 /13. Certo. Pastor, olha, foi um prazer
conversar com o irmão, ter o seu testemunho. Isso vai ficar gravado para a posteridade, vai ficar gravado para a próxima geração. E um dia seus filhos, seus netos poderão estar ouvindo o seu testemunho, né, seus netos. Eu sei que eu participei, né, um pouco dessa transformação do irmão, né, numa igreja lá em Guaíra. Ela teve parte nessa vida de transformação. Então foi um prazer, um privilégio poder entrevistar o irmão. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa abençoar a sua vida como pessoa, sua família, sua esposa, e realmente a uma guerreira, seus filhos, né? Possa abençoar o seu ministério de almas e almas, possa estar chegando a Cristo. Que Deus abençoe ricamente. Para mim, é uma alegria mesmo. Não quer dar algumas palavras. Eu só quero que a Liliane, a minha palavra guerreira, minha cunhada, né? Então, amo muito. Então, assim, várias pessoas deixando alguns comentários aqui. E que Deus abençoe. Tem algumas últimas palavras que o irmão gostaria de... Sim. Eu que agradeço, né? Agradeço a Deus pela oportunidade concedida pelo pastor. E também agradecer a Deus, né, por ter colocado várias vidas na minha vida. Irmão Geraldo, e não vou citar nome para não errar, né? Mas tantos irmãos, né? Deus colocou na minha vida, o pastor mesmo, pastor Elise e outros na minha vida para me ajudar minha família. E dizer, não ajudou só a mim, mas ajudou minha família e sucessivamente ajuda outras vidas também. Então, e dizer, né, ainda há esperança. A pessoa pode ser usuário de droga, prostituição, ébrio, ainda há esperança. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo restaura e liberta. Então, continue. Jesus Cristo está vivo. Louvado seja Deus. Amém. Pastor, forte abraço. Que Deus abençoe. Um privilégio mesmo, como já disse. E quero deixar um desafio, né, a cada um dos que estão ouvindo, que irão ouvir. E se quiserem ser parte dessa obra aí, né, quiser participar com o irmão em oração, também de sustento, então fica o desafio. Vocês têm aí o número da conta e todos os dados. Então, que Deus possa abençoar. Obrigado por cada um que está assistindo. Forte abraço e até segunda-feira no nosso devocional.com. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Eu que agradeço. Até. Muito bem, nós terminamos aqui a nossa entrevista.com. E aí, segunda-feira, às 7 horas da manhã, nós temos o nosso devocional, ok? Que Deus abençoe cada um. Forte abraço. Lembrando que a semana que vem estaremos entrevistando o pastor Jader. Pastor Jader, ele é pastor da Primeira Igreja Batista, lá em São Sebastião do Paraíso. Então, esteja orando. Um forte abraço. Até lá.